caso que Sim, pode falar. que eu acho muito interessante. É um dos mais interessantes que eu acho. Série do Lucifer, o Diabo Fazendo Terapia. Olha uma fã. Eu assistia, ela tava assistindo, eu assistia. É muito legal aquilo ali. E eu acho muito legal, você trouxe aí a questão cultura, questão religião, querendo ou não, né? Uhum, E a questão da consciência cultural, né? Onde que é o inferno, né? uhum, O que é a culpa, né? E muitas vezes ali o Lúcifer, ele mesmo em algum momento, ele diz na série assim: Ah, por que que você botou o cara aí no inferno? Por que que você não liberta ele? Ele, não, eu não botei ele lá, não. Né? Eu não botei ele lá. E eu nem tenho poder de libertar ele. Basta ele uhum, querer que ele saia. Ou seja, é a tua fé ainda, né? uhum, Né? Eu acho muito legal. E aí, quando a gente fala em filme também, existe uma pessoa, um cara genial chamado Campbell, Joseph Campbell, que ele estuda mitologia. E aí o Jung, que era um estudioso de Freud, aluno de Freud, que era para ser o herdeiro da psicanálise, chegaram a comentar isso, mas ele acabou criando a linha dele, que é a psicologia uhum, analítica. Então ele foi lá e analisou também esses livros de mitologia. E aí eu estou citando o Joseph Campbell porque existe um estudo chamado A Jornada do Herói, que eu acredito uhum, que você já deve ter visto, eu já fiz post sobre isso também, que é basicamente os estudos do Joseph Campbell, feito por um roteirista de Hollywood, onde o que ele fez? O Joseph Campbell analisou os mitos de todas as populações que ele pôde, populações aborígenas e tudo mais. Aí ele descobriu padrões. Esses padrões o Jung trouxe e chamou de arquétipos. Então, dentro de uma cultura, ele falou assim: não importa a cultura, existem arquétipos, que são padrões, tipos psicológicos, padrões comportamentais. Então, vai existir lá sempre o curandeiro, o herói, o arquétipo da mãe, do pai, né? Então, são arquétipos, né? E aí a gente traz o arquétipo do psicólogo, ele lá primitivamente é o arquétipo do curandeiro, uhum, né? Então esse arquétipo de curandeiro ele evolui. Então a gente teve depois os curandeiros os filósofos, que eram médicos, né? Aristófanes, se eu não me engano, que resolveu casos psicológicos na época. Ele descobriu uma pessoa que estava doente e que era um caso de paixão que era pela mãe, então que era rei, que era rainha, enfim, algo assim. Mas ele sim. foi descobrindo e isso foi evoluindo. Aí depois disso a gente vem para medicina e aí a gente vem para medicinas mais especialistas, né? Mais assim focadas. E aí, nesse âmbito de cultura, eu percebo assim que o psicólogo é esse arquétipo inicial do curandeiro, o médico Uhum, também, né? E é claro que hoje em dia a gente, o curandeiro antes era a visão dele e pronto. Então ele executava o que executava e pronto, era pela intuição, porque não, hoje em dia o curandeiro tem que provar que está usando ferramentas já sim. testadas, né? Mas nesse ponto de vista, eu acredito nisso. O psicólogo ele está ali como um curandeiro moderno, né? E não estou falando de curandeirismo, né? Que é justamente isso que a gente está, Uhum, né, desvencilhando. É, e eu acredito que a gente está integrado na cultura assim de forma muito forte, sabe? Esse arquétipo do curandeiro. uhum.